Esse vídeo é para você, colega médico ou médica, residente ou mesmo já especialista, principalmente das áreas de ginecologia, endocrinologia, nutrologia ou medicina de família, que já entendeu que a sua formação em climatério foi muito superficial ou muitas vezes até mesmo inexistente. É para você que se vê diante de inúmeras mulheres no climatério com sintomas intensos, mas hesita na hora de fazer a sua prescrição. Para você que se vê diante do incômodo recorrente de preferir contraindicar a reposição hormonal por uma situação clínica de risco e não uma verdadeira contraindicação, do que realmente aprender a prescrever a terapia hormonal com as devidas adequações para cada situação clínica. Ou então que se acomoda diante de um parecer de um colega especialista de alguma outra doença que a paciente possa ter, contraindicando a terapia hormonal, em vez de entender que aquilo é um ponto de vista que você pode bater de frente com o seu conhecimento de especialista em climatério. É para você que já percebeu que a demanda de mulheres no climatério só tem aumentado e que não dá mais para ter medo ou ter dúvida se realmente está fazendo a melhor opção indicada para cada caso e de forma atualizada. E também para você que já está cansado dessa rotina de plantões de obstetrícia ou de clínica médica, que sonha em ter uma rotina mais estável e encontra no consultório ultra especializado e atualizado um caminho possível e perfeitamente rentável. Nos últimos 2 anos, mais de 400 médicos passaram pelo curso e saíram com uma transformação visível. Deixaram o receio de lado, começaram a conduzir os atendimentos em climatério com firmeza e empatia e tiveram acesso a um nicho poderoso para se especializar. Esse foi o caso da Renata, aluna da primeira turma do nosso curso, e eu vou deixar que ela fale por si. Eu formei sem me sentir segura na prescrição de terapia hormonal. No R3, no último ano de residência, eu comecei a atender numa clínica popular. E aí é o que a gente geralmente começa, né? E aí, quando surgiram essas pacientes, eu não sabia indicação, não sabia contraindicação. Então, o que eu percebi? Que eu ficava doida para a paciente ter uma contraindicação para eu me sentir segura. Né? Então, já que ela não pode, melhor já que eu não sei manejar isso. E eu acho que a virada de chave que eu senti, assim, tá fazendo diferença é quando o meu ambulatório na faculdade, eu tenho um ambulatório de ginecologia geral, então eu dou aula na faculdade de medicina aqui da minha cidade, e ele virou um ambulatório de climatério e menopausa. Nesse momento eu comecei a ver que estava realmente fazendo diferença, né, as minhas condutas. É que hoje eu fico procurando detalhes que eu consiga ver um embasamento para eu prescrever. E hoje, mesmo que ela tenha uma contraindicação relativa, eu vou dar uma revisada, dar uma olhada, será mesmo que essa paciente não poderia se beneficiar? E na grande maioria das vezes a gente vê que sim. A gente tem também o caso do Paulo, que é médico de família e que se via frustrado nos atendimentos em UBS. Ele encontrou no climatério e na nossa metodologia uma opção para ter remuneração compatível com a sua realização profissional. E não para por aí. Muitos outros alunos viram na abordagem do climatério, aprendida por meio da nossa metodologia, uma nova forma de enxergar, de olhar para a medicina, com mais propósito, mais vínculo e principalmente menos pressa. Mas primeiro deixa eu te dizer quem eu sou, quem é que está te propondo a te ensinar em alguma coisa. Meu nome é Cecília Braz, eu sou médica, ginecologista e durante muito tempo, assim como você, eu fugia da prescrição da terapia hormonal. Eu fugia do atendimento de mulheres no climatério. Eu aprendi quase nada na residência. Eu iniciei meus atendimentos no 2º ano, no meu R2 de ginecologia e obstetrícia. Eram atendimentos em clínica popular, a R$ 32 a consulta. Logo eu percebi que em uma tarde com 12 atendimentos, no mínimo 6 a 7 mulheres traziam demandas do climatério. E eu era claramente incapaz de suprir a demanda delas e a necessidade por um atendimento eficaz, pela prescrição de uma terapia hormonal segura. Eu vi logo ali na minha frente que eu tinha que buscar uma qualificação. Concluí minha residência, fiz os 3 anos de ginecologia e obstetrícia. E como a demanda por climatério era muito grande,
e o meu objetivo era ter um consultório de ginecologia, eu parti para buscar uma formação especializada. Eu fui a São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, fiz um ano de uma residência em ginecologia endócrina e climatério, e mesmo ali eu ainda vi muitas lacunas que eu tive que preencher sozinha. É certo que eu tive muito contato com atendimentos, tinham ótimos preceptores, mas tudo era meio que fragmentado. Não havia uma linha de raciocínio única, um banco único de dados onde eu pudesse obter as informações de uma forma clara, didática, e a minha preocupação sempre foi essa: formar um raciocínio clínico bem seguro para que eu pudesse atender da melhor forma esses pacientes. Foi a partir de um convite para dar aulas e ensinar a outros residentes a prescrever terapia hormonal que eu tive que sistematizar aquilo. Na verdade, eu aprendi a sistematizar ensinando para outras pessoas. Eu passei 2 meses preparando aulas, um grupo aí de 3 aulas, para poder ensinar esses médicos residentes. E com o feedback que eu recebi desses residentes, eu entendi que ali estava um caminho que me trazia muita realização, que era ensinar a outros médicos uma forma e um caminho bem pavimentado para fazer essa prescrição de uma forma segura e sem abrir mão de embasamento científico. O maior erro quando um colega médico tenta aprender a prescrever terapia hormonal é tentar dominar toda a fisiologia da menopausa antes de fazer a sua primeira prescrição. É como tentar entender todo o complexo e completo funcionamento de um motor antes de tentar dirigir. Isso paralisa, gera insegurança e o pior, faz com que você continue dizendo ao paciente que não tem o que fazer, quando na verdade tem, e muito. O TH Expert foi uma forma que eu encontrei de empacotar de forma didática, com embasamento científico, com foco na prática, para que você, ao mesmo tempo em que acessa um grupo de conhecimento teórico, também vai ter acesso a um grupo de compartilhamento de casos clínicos reais, de atendimento dos próprios alunos, todos recebendo um feedback meu, caso a caso. Você não precisa ler um compêndio inteiro para atender bem uma mulher no climatério. Precisa de clareza, confiança e um método enxuto e embasado. E é isso que o TH Expert entrega. A base da nossa metodologia se apoia em 3 pilares e eu já vou te passar aqui uma pincelada para você já aproveitar um conhecimento. São eles: meta, mapa e retorno 4As. A meta é a nossa metodologia de elegibilidade de pacientes candidatas ao uso da terapia hormonal. Através de 5 passos, você reconhece se uma paciente diante de você é realmente uma paciente elegível para o uso de terapia hormonal. São eles: indicações, a gente confere se a paciente tem alguma indicação real ao uso, sejam elas sintomas climatéricos, osteopenia, osteoporose ou uma insuficiência ovariana prematura. Segundo passo, contraindicações. A gente precisa excluir uma eventual contraindicação que essa paciente possa ter. E são contraindicações reais, tá? Não são situações clínicas ali que necessitam de algum ajuste. Então, nas contraindicações a gente tem câncer de mama ou uma lesão precursora de câncer de mama, câncer de endométrio, antecedentes pessoais de eventos cardiovasculares adversos como infarto, AVC e trombose, e também algumas condições como hipertensão e diabetes descompensadas, dislipidemia em determinados níveis que também vão contraindicar, ou algumas condições mais raras como porfiria, meningioma e por aí vai. O terceiro passo é de conferir a janela de oportunidade, que é o nosso critério para ver se essa paciente tem segurança cardiovascular para o uso da reposição, principalmente se ela estiver dentro daqueles primeiros 10 anos de menopausa ou então ter menos de 60 anos de idade. O quarto passo são os exames complementares que a gente precisa solicitar para a paciente antes de iniciar uma prescrição. São eles: mamografia atualizada do último ano, perfil lipídico e glicídico e, na maioria dos casos, também uma ultrassonografia transvaginal. E o quinto passo não é menos importante que os demais, é o desejo da paciente. É fundamental que essa paciente tenha a clara ciência
dos riscos e benefícios da terapia hormonal para fazer uma decisão acertada e aconselhada. Essa é somente uma das metodologias que eu ensino no curso. As outras são mapa e retorno 4As. No mapa é o nosso esqueminha para fazer essa prescrição usando 4 critérios: a escolha do progestagênio, a escolha do estrogênio, a escolha do regime e da via de administração, com considerações particulares para cada um desses critérios. E o nosso queridinho, que é o retorno 4As, é uma metodologia fundamentada ali para a gente ter clareza no nosso acompanhamento, no segmento dessa paciente, depois que ela já iniciou a reposição hormonal. É muito comum que os colegas acabem focando muito em aprender a prescrever e negligenciando o segmento. Isso acaba levando à falta de adesão e à desistência. A terapia hormonal é um tratamento de saúde e de longa data. Essa paciente vai utilizar por 5, 10 anos, 15. A gente não tem ainda um consenso na literatura de qual o tempo máximo de uso. Mas o fato é que é um tratamento de longa data. Portanto, o colega, além de precisar entender como faz a prescrição, também tem acesso a uma metodologia bem clara aí para você ter confiança nesse seu segmento. O retorno 4A abarca 4 pontos principais, que são alívio dos sintomas, adesão, a gente precisa saber se essa paciente está utilizando corretamente a prescrição feita, adversidades, também precisamos interrogar sobre possíveis efeitos adversos da terapia hormonal, e o quarto item são os ajustes que a gente necessita fazer nesse segmento. O TH Expert não é só um curso gravado que você vai lá, assiste sozinho e pronto. É uma formação acompanhada, tá? Você pode assistir às aulas gravadas, mas você vai ter um espaço ali para tirar dúvidas, para trocar experiências e para tomar decisões clínicas com segurança. Isso enquanto ainda está aprendendo. E eu vou te falar que de didática eu entendo, e não só sou eu que falo isso. Existe um jeito errado de aprender a prescrever terapia hormonal. Esse jeito é tentar fazer por conta própria, juntando aulas aleatórias do YouTube, pedaços de PDF, artigos soltos e juntando ali com o que sobrou da residência. Resultado: mais confusão, mais medo, mais dúvida. Mas eu quero te mostrar o jeito certo, que é ter um método que ensina o essencial primeiro, com foco na prática. Um método validado e já utilizado por centenas de médicos que já estão aplicando no seu consultório e vendo por si só os resultados. O TH Expert é esse caminho. Ele foi desenhado para quem tem pouco tempo, muita responsabilidade e precisa de clareza agora. O acesso completo ao TH Expert custa o equivalente a 2 plantões de clínica médica ou de obstetrícia, na média do que se paga aqui no Brasil. E se em 7 dias você acessar e maratonar todo o curso e entender que ele não te acrescentou, você pode cancelar e receber todo o investimento de volta, sem burocracia ou perguntas chatas. Se você sente que ainda não domina o climatério como gostaria, essa é a sua chance de virar a chave. Assim que você entrar, você já terá acesso imediato a todas as aulas e ao nosso grupo de discussão de casos clínicos em tempo real. E logo nas primeiras semanas, você já vai perceber: aquilo que parecia complexo, na verdade, era só falta de método. Clica no link abaixo e vem fazer parte desse grupo seleto de médicos especialistas em terapia hormonal da menopausa.